Olá, pessoal. Então, recuperando aqui, pessoal, eu fiquei devendo a questão 8 da API centralizada, tá ok? Então, para a gente finalizar essa API de forma completa, vamos aqui terminar nossa revisão resolvendo a questão 8, ok? Vamos lá, então, uma questão nossa aqui do colégio, a gente que fez. Vamos lá. Quando, com o mesmo ebulidor elétrico, o vulgo rabo quente, são aquecidos 100 ml de água e 100 ml de álcool, constata-se que o tempo necessário para elevar de 1 grau Celsius a temperatura da água é maior do que o tempo necessário para que ocorra o mesmo com o álcool. Isso significa que a água acumula em comparação ao álcool. Aí as alternativas, né? A mesma energia, energia, mais calor, menos calor. Então vamos lá. Aqui eu vou acionar a nossa caneta. Tá? Pessoal, essas duas afirmações aqui, ó, mais calor e menos calor, não confere, né? Já podemos descartar. Calor nunca é armazenado. Ou acumulado, né? Acumulado. Ok, por quê? Calor é uma forma de transferência, pessoal. Calor não é algo que um corpo possui, que é intrínseco de um corpo. Tá? Já falamos, já trabalhamos a parte do conceito de calor. Tá? Então, D e E estão descartados. Mas aí, a respeito da energia. Bom, ok. Mas de que energia é essa? Tá? Pessoal, nós temos um ebulidor elétrico que vai aquecer 1 grau Celsius, tanto uma amostra quanto outra, tanto a de água quanto a de álcool. Tá? Bom, um ebulidor elétrico ele tem uma potência, tá, de aquecimento. Se é de aquecimento, então significa uma quantidade de calor considerada para aquecer durante um tempo. Tá? Isso é uma potência, é uma taxa energética no tempo. Tá? Bom, tanto para uma como para outra amostra, a potência é a mesma. Então, a razão aqui é a mesma. No entanto, o problema informa, tá, que o tempo da água é maior que o tempo do álcool. A amostra de álcool de 100 ml. Então, pessoal, se eu isolar aqui esse Q, essa quantidade energética aqui, essa quantidade de calor, que também a gente chama, ele vai ser P delta T. Como o tempo da água, é maior, tá? Então, o Q da água vai ser maior que o Q do álcool. Perfeito? E o que é esse Q? Q não é calor. Q é uma quantidade energética que a gente utiliza para medir essa energia em trânsito, né?
essa transferência de energia que a gente chama de calor. Tá? Então, o que é acumulado? Essa energia que se transferiu do ebulidor para a água ou do ebulidor para o álcool. Se demorou mais tempo para a água, se acumulou mais energia na água. Perfeito? Então, para essa amostra, tá, nós temos mais energia sendo acumulada, né, na amostra de 100 ml de água. Tá? Alguém pode se confundir, tá, e tentar ir para uma relação de calor específico. No entanto, isso não é informado, a gente não tem certeza de quanto é, a gente conhece o da água, não conhece bem o do álcool, né? Mas o que importa e o mais claro aqui são essas informações. Nós estamos falando de um ebulidor elétrico que aquece as duas amostras e o tempo necessário para variar uma mesma quantidade de temperatura. Tá? Sem dúvida, então, seria letra B. Partindo para a próxima. Pessoal, aqui eu estou refazendo esse cálculo. Nós mostramos em um vídeo anterior o cálculo aqui dessa questão do SPSEC, uma questão bastante desafiadora. Mas tinha um erro aqui em uns valores que a gente tirou no gráfico. Toda a resolução literal está correta, estava correta. Então eu vou repetir ela aqui, mas aí a gente vai colocar agora os valores corretos ali. A aluna Sofia, né, me ajudou aqui e percebeu um detalhe, e eu queria deixar isso bem claro aí para vocês. Tá? Então vamos fazer a análise aqui da questão, começando lendo ela, né? Em uma fábrica, uma máquina térmica realiza com gás ideal um ciclo FGHIF, ou seja, um ciclo que é realizado no sentido horário, né? Tá? No sentido horário. Pode ver a ordem que se fala FGHIF. Né? Isso indica já o sentido. Tá ok? Conforme o desenho abaixo, as transformações FG e HI são isobáricas. Então, ele está dizendo que as transformações FG e HI são isobáricas. O que significa isso? Pressão constante. Eu não precisava nem dizer, né? A gente está vendo aqui que é uma reta horizontal aqui em F de F até G e de H até I. Tá? Bom, GH é uma isotérmica, a transformação é isotérmica, e IF é adiabática. IF é adiabática. Perfeito? Bom, considere que na transformação FG nós temos 200 kJ de calor. Então, em FG, né, a quantidade de calor trocada em FG é igual a 200 kJ. Né? Positivos, né, pessoal? Na verdade, o calor aí ele é recebido, né, de F para G nessa transformação. E que na transformação HI
ele tenha perdido 220 kJ de calor para o meio externo. Então, o que? HI vai ser menos 220 kJ, porque é uma quantidade de calor cedida, né, para o meio externo, liberada para o meio externo. Bom, pessoal, mudando de cor aqui. A pergunta do problema é a variação de energia interna, a variação da energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática IF é, então na IF, essa é a pergunta, tá bem? Vamos lá. Para a gente resolver esse problema, vamos usar a primeira lei da termodinâmica, tá? O que a primeira lei nos diz? Que uma variação da energia interna é igual à quantidade de calor trocada menos o trabalho realizado pelo sistema, tá? Pelo sistema ou sobre o sistema, tá? Perfeito? Bom, a pergunta é a variação da energia interna de uma transformação específica, essa aqui, né? Essa aqui, IF, tá? Que é uma transformação adiabática, tá? Aliás, por ser adiabática, o calor de IF é igual a zero. Essa isotérmica aqui, ó, GH, a variação da energia interna na transformação GH é zero, porque ela é isotérmica. Se não há variação de temperatura, também não há variação de energia interna. Lembram, né? Energia interna, ela é dependente apenas da temperatura, tá? Então, se não há variação de temperatura, não vai haver também variação de energia interna. O que mais que a gente pode falar aqui? Por enquanto é isso. Agora é aplicar mesmo a primeira lei da termodinâmica, tá? Em todas as transformações. Bom, se eu quero uma transformação, uma variação da energia interna específica de uma das transformações no ciclo todo, eu posso pensar o seguinte, pessoal. Vamos lá. Qual que é a variação de energia interna? Vou fazer com uma outra cor aqui. Variação de energia interna total no ciclo. Então, se eu saio de F, e retorno a F, né? Vou para G, vou para H, vou para I e volto a F. Então, eu volto nesse mesmo estado. Esse estado ele é determinado por um valor de temperatura, de pressão e de volume. Então, quer dizer que eu volto à mesma temperatura. Então, se eu saio de 100 Kelvin e volto para 100 Kelvin, quanto que variou a minha temperatura? Zero. Portanto, a minha variação de energia interna também será zero. Então, a variação de energia interna total no ciclo tem que ser zero. Mas ela é o quê? Ela é a variação de energia, a soma das variações de energia interna em cada transformação. Então, ela é a variação da energia interna de FG mais a variação da energia interna de GH mais a variação de energia interna de HI mais a variação da energia interna, que é a pergunta, de IF. Perfeito? Mas isso tudo tem que ser nulo. Aqui eu já posso tirar, né? Eu já fiz aqui, ó, a variação da energia interna de GH, por ser uma isotérmica, é zero. É zero. Tá?
Perfeito? Mas ainda eu fico com essas duas variações e a minha pergunta. Essas duas variações, pela primeira lei da termodinâmica, o que ela é? Vamos lá. A variação da energia interna de Fg é a quantidade de calor trocada, Fg, menos o trabalho, Fg. A de GH dá zero, né? Portanto, eu vou para a variação da energia interna de HI, que é a quantidade de calor trocada de HI, menos o trabalho de HI. E aí, a minha pergunta do problema, que essa eu nem vou usar a primeira lei, porque eu já quero direto qual que é a variação da energia interna. Isso aí vai ser igual a zero. Fazendo, então, isolando o que eu quero no problema, que é o ΔU e F, tá? Meu ΔU e F vai ser o quê? Tudo que estava com sinal desse lado passa para o outro lado com sinal trocado. Vai ser menos que Fg mais o trabalho de Fg menos que HI mais o trabalho de HI. Ok, pessoal? Então, agora, aplicando os dados que a gente tem, perdão, como é que eu vou calcular? O que Fg eu tenho, né? Que Fg é 200 kJ. O que HI é menos 220 kJ. Mas e os trabalhos, como é que eu acho? Essa questão especificamente permite que eu calcule o trabalho de uma outra forma, porque essas duas transformações são isobáricas, pessoal. Qual que é o trabalho aqui numa transformação isobárica? O trabalho de HI é numericamente equivalente aqui a essa área aqui, ó. Toda essa área achurada aqui. E é fácil de calcular porque é um retângulo, né, pessoal? E o trabalho de Fg é essa área aqui, ó. Estão vendo aqui, pessoal? É essa área aqui que também é um retângulo. Tá fácil de calcular. Como é que se calcula esse retângulo aí? É isso que eu vou colocar aqui agora. Então, o trabalho, a variação de temperatura de energia interna IF vai ser menos que Fg mais o trabalho de Fg, que é a pressão, tá? A pressão ali em Fg, vezes a variação de volume, tá? De Fg. Continuando ali, a menos que de HI, mais agora o trabalho de HI. De novo, é a pressão em todo aquele percurso HI, vezes, que é a mesma, a variação de volume HI. Perfeito? Está resolvido. Tá resolvido aqui, literalmente, a questão. Ela está resolvida aqui. Agora vamos aplicar os dados, tá? No próximo slide, a gente aplica os dados. Então, a nossa variação
de energia interna, IF, vai ser menos a quantidade de calor trocada que foi dada no problema. Voltemos lá. Tá? Essa aqui é FG, 200 kJ, e a HI é menos 220. Então, para não esquecer, 200 kJ é a mesma coisa que 2 vezes 10 nas 5 joules. O menos está vindo aqui, só para a gente lembrar, pessoal. Aqui, ó, troca o sinal. Tá? Então, menos está aqui. Ó. Tá ok? Voltando. Né? Mais a pressão Fg vezes ΔV. Pressão 2 vezes 10 na 5, Newton por metro quadrado, vezes Fg, vezes a variação de volume Fg. Olha a variação de volume. F estava em 0,15 metro cúbico, foi para 0,50. Perfeito? Então, vamos lá. Então, 2 vezes 10 na 5, vezes essa variação. O valor final do volume é 0,5 metro cúbico menos 0,15. Tá? Seguindo, menos a quantidade de calor trocada agora em HI. Era menos 220 kJ. Então, fico menos com menos dá mais 2,2. Já vou mudar a base aqui para tudo, deixar sempre em 10 na 5 aqui a nossa potência. Mais 2,2 vezes 10 na 5. Mais a pressão vezes ΔV agora na transformação de H para I. A pressão, vamos confirmar ali, só para a gente não errar, porque é isso que a gente está errando, é 1 vezes 10 na 5, tá vendo? Em H até I, pressão constante. Tá? Lembrando que a gente quer calcular esse trabalho aqui, ó, achorado em azul claro. E a variação de volume vai de 1, como a Sofia me chamou a atenção, vai de 1 até 0,25. Tá? Até aqui, ó. Tá? Então, é de 1 a 0,25. Então, portanto, a pressão é 1 vezes 10 na 5 vezes a variação de volume que vai de... Perdão, que não vai de 1 a 0,25, ou seja, o valor final é 0,25 menos o inicial, que é 1. Nós estamos tratando aqui de uma transformação, de uma compressão, né? Portanto, a variação de volume vai dar negativo. É isso que a gente espera mesmo. Tá? Não tenham medo disso aí. Então, agora trabalhando aí essas potências, esses produtos todos aí, eu mantenho aqui menos 2 vezes 10 na 5, mais aqui, ó, essa subtração aqui me dá quanto? Quanto é que me dá aqui essa subtração? 0,35. Concorda? E essa outra aqui vai dar menos 0,75. Isso vai ser importante. Então, 2 vezes 10 na 5 vezes 0,35. 2 vezes 0,35 vai dar 0,7. Vezes 10 na 5. Mais 2,2 vezes 10 na 5. Mais, agora, 1 vezes o 0,75 vai dar o próprio 0,75, né? Vezes 10 na 5. Aqui só um detalhe, um errinho. Não é mais, aqui eu me passei, é menos, né? Porque dá menos 0,75 vezes 1. Aqui é menos. Portanto, quanto é que nós teremos aqui no final?
vamos lá. Menos 2. Tudo está na potência, né? Na base 10 aqui, elevado na quinta potência, né? Então, nós podemos só somar os coeficientes, tá ok? Isso é uma operação. A gente só presta atenção, eu, de forma proposital, deixei com a mesma potência ali, justamente para a gente só trabalhar os coeficientes agora, tá? Então, portanto, o que a gente vai ter aqui? Ó? Menos 2 com mais 2,2 sobra 0,2. Com mais 0,7 dá 0,9. Menos 0,75 me sobra, então, 0,15 vezes 10 na 5. Lembrar que nós estamos trabalhando com variação de energia interna em joules no sistema internacional. Perfeito? Essa, então, é a grande resposta dessa questão da SpaceX. Uma questão, realmente, se não tomar cuidado, né, até eu mesmo ali, com os dados, não foi nem com o problema em si. O problema em si, a gente aplica a primeira lei, considera a transformação, a gente não erra, mas se não tomar cuidado com os valores numéricos, a gente pode se dar mal. Aqui, pessoal, vamos só terminar essa parte com algumas reflexões aqui, lembranças a respeito de transformações gasosas e termodinâmica, tá? Então, vamos lá. Trabalho maior que zero é porque implica que nós temos uma variação de volume maior que zero. O sinal do trabalho é o mesmo sinal da variação de volume. E, portanto, nós estamos falando de uma expansão. Trabalho menor que zero, nós estamos falando de uma variação de volume menor que zero. E, portanto, estamos falando de uma compressão. Tá? Trabalho nulo, ou seja, igual a zero, implica variação de volume igual a zero. E, portanto, a gente está falando de uma transformação de que tipo? Isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica, né? Ou seja, o volume não se altera. Calor igual a zero, estamos falando de uma transformação. De que tipo? Adiabática. Então, não há troca de calor. E, portanto, implica que a variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho, numa situação assim. Variação de energia interna igual a zero implica uma transformação isotérmica. O que implica, ali usando a nossa primeira lei, que o calor vai ser numericamente igual ao trabalho. Não esqueçam desses pontos, pessoal, isso pode ajudar vocês. Bastante importante, tá? Esses detalhes, tá? Expansão, compressão, tá? Prestem bem atenção, isso é bastante importante, vai ajudar vocês nas provas aí que virão, tá?
Seguindo então, pessoal, para a nossa última questão. Seguindo então para a nossa última questão, então, agora a questão da Unicentro. Um recipiente de cobre tem capacidade de 1 litro a 0 graus Celsius. Então, eu vou desenhar aqui o nosso recipiente. Vamos desenhar, faz mais sentido. Meu Deus do céu. A gente desenhar o nosso recipiente de cobre, né? Ele tem capacidade de 1 litro a 0 graus Celsius. Considere a densidade do mercúrio a 0 graus Celsius de 13,60 gramas por centímetro cúbico. A dilatação real, aqui importante, do mercúrio, 180 aqui, pessoal. Sofia também me chamou atenção para esse valor. Do mercúrio, né? 180 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, lembrando a unidade do coeficiente de dilatação. E o coeficiente de dilatação linear do cobre, pessoal, por que linear que ele me informa aqui, né? O cobre é um sólido, né? Então ele pode me informar de coeficiente de dilatação linear, que é de 17 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Tá? Aí aqui nas alternativas abaixo, não precisamos delas, né, pessoal? São dados os valores de temperatura, assinale aquele para o qual o recipiente não comporta 13,5 kg de mercúrio. Não mais comporta, né? Ou seja, no limite, né, em que ele vai transbordar. Então seria justamente aqui, ó, no limite, né? Ele transborda. Bom, o que a gente tem aqui? Mercúrio. A 0 graus Celsius. Tá? Em laranja é cobre. Aqui é cobre. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma breve revisão sobre dilatação. A dilatação pode ser linear, quando apenas a variação de uma dimensão só me interessa. Tá? Então, a gente vai simbolizar por L, tá? Essa dimensão que me interessa, que varia o seu comprimento. E ela depende do comprimento inicial, vezes um coeficiente de dilatação que a gente chama de alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, que é essencial. A gente admite dilatações como um comportamento normal das amostras, dos materiais, quando esse material é
varia a sua temperatura. Então, se aumenta a temperatura, há um aumento no seu comprimento, nas suas dimensões. E, portanto, há uma dilatação, há um ΔL que a gente vai chamar. Quando só me interessa o aumento de uma das dimensões, eu trabalho com a dilatação linear. Mas, quando, por exemplo, o que me interessa é uma área ou uma superfície, nós vamos ter a dilatação superficial. Aí nós vamos chamar de ΔA, vai depender de uma área inicial, vezes um beta, que é um coeficiente de dilatação superficial, vezes uma variação de temperatura. Isso aqui também pode ser igual a uma área inicial, vezes 2 vezes o alfa. Tá? Então, o beta ele é o dobro do alfa, vezes a variação de temperatura. Mas nos casos em que o que me interessa é a variação de um volume, nós vamos tratar com a dilatação volumétrica. Ou seja, eu vou considerar a variação das 3 dimensões. E aí, ela vai depender do volume inicial, vezes um gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes um ΔT. Que eu também posso dizer que é um volume inicial vezes 3 vezes o alfa, tá? Vezes um ΔT. Claro que eu só vou poder fazer essa relação do coeficiente de dilatação volumétrico com o coeficiente de dilatação linear quando nós estamos trabalhando com sólidos. Agora, também os líquidos também dilatam. Para líquidos, a única dilatação que a gente vai trabalhar é a dilatação volumétrica, tá? Ok, pessoal? E ainda, pessoal, no caso de líquidos, existe ainda uma relação, algumas outras dilatações que a gente deve levar em consideração, que é o caso do nosso problema. Tá? Num líquido, que geralmente vai estar armazenado em um recipiente, nós vamos ter que considerar uma dilatação volumétrica real do líquido, tá? Que é a dilatação efetiva dele, que vai ser igual a uma dilatação do recipiente ou do frasco, tá, em que ele se encontra, mais a dilatação volumétrica aparente desse líquido. O pessoal às vezes tem dúvida a respeito do que seja essa dilatação aparente. A dilatação aparente, ela vai ser aquela dilatação visual. É aquela que transborda o recipiente. Essa é a dilatação aparente. Tá ok? Feita essa revisão, vamos ao problema, efetivamente. O que a gente tem aí? Vamos lá.
Vamos ali, vamos tentar resolver com uma outra cor aqui agora. Vamos de caneta preta. Pessoal, vamos lá. Primeiro, foi-me dado a densidade do mercúrio. Acontece que é o seguinte, eu quero um valor de temperatura, do mercúrio, né? Na verdade, não é do mercúrio, do sistema todo, de forma que 13,5 quilos do mercúrio cheguem a esse limite aqui. Chegue a bordo do meu recipiente. Tá? Mas o meu recipiente tem 1 litro. O que é densidade? Vamos usar aqui a definição de densidade. Vou chamar de ρ. Densidade é ρ. Ela é massa por volume. Tá? O que nós temos aqui como dado? A gente tem a densidade. Tá? A gente tem a densidade do mercúrio. E a gente tem a massa. Então, eu vou achar o volume que ele ocupa. Mas notem que essa densidade ela é para 0 graus Celsius. Tá? Vou chamar aqui densidade para 0, ρ0. Então, vamos lá. Isolando o volume 0 também, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse volume vai ser igual a massa pela densidade a 0 graus Celsius. Aplicando os valores que a gente tem. Já dei uma erradinha aqui. Então, 13,5 quilogramas. Eu vou colocar tudo em grama, porque a minha densidade está em grama. Então, é 13.500 gramas. Pela densidade que é 13,60 gramas por centímetro cúbico. Corta grama com grama, centímetro está dividindo aqui grama aqui embaixo, passa para cima multiplicando. Portanto, nós vamos ter 993 centímetros cúbicos. Pessoal, centímetros, 1 centímetro cúbico. Vou colocar aqui em cima uma observação. Em amarelo. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Perfeito? Então, retorno. Abrindo B1 Archive. Então, portanto, nós temos 993 ml, que é a mesma coisa que 0,993 litro. Perfeito? Essa relação é importante. Notem que a capacidade, então, para chegar no limite, eu tenho que chegar a 1 litro. Tá? Então, o que vai ser a minha dilatação aparente para chegar em 1 litro, para chegar aqui na borda? A minha dilatação aparente vai ser essa diferença, né, de 1 litro para 0,993, o que me dá 0,007 litro. Tá? Perfeito? Mudando de página. Vamos aqui mudar de cor também, para a gente não
Deixa eu botar esse vinho aqui, ó. Pessoal, então voltando àquela relação ali da nossa revisão, que é a variação de volumétrica, né, que é a dilatação volumétrica real, ela é igual à dilatação volumétrica do recipiente, né? Vou colocar aqui recipiente, mais a dilatação volumétrica aparente, tá? O que a gente entende com isso? Bom, dilatação volumétrica é volume inicial vezes um coeficiente de dilatação, no caso aqui real, vezes uma variação de temperatura. A do recipiente também vai ser o mesmo volume inicial, vezes um coeficiente de dilatação do recipiente, vezes uma variação de temperatura, que também vai ser a mesma, ΔT, mas também a variação a um volume inicial, que para aparente, também a dilatação volumétrica aparente vai ser também, dependendo desse mesmo volume inicial, mais um coeficiente de dilatação aparente vezes a mesma variação de temperatura. Todo o sistema vai ter a mesma variação de temperatura. Portanto, olhem só, corta volume inicial com volume inicial com volume inicial, corta também variação de temperatura, com variação de temperatura, com variação de temperatura. O que sobra para a gente, pessoal? Implica, então, que o coeficiente de dilatação real vai ser igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Esse coeficiente de dilatação aparente, dificilmente a gente sabe, mas sabendo os outros, a gente consegue chegar nele. Porque eu, isolando ele aqui, eu consigo dizer que o coeficiente de dilatação aparente vai ser igual ao real menos o do recipiente. Ok? Aplicando os dados que a gente tem, e foi isso que eu me enganei na resolução anterior, o que a gente tem ali? Ó? Aqui é o coeficiente de dilatação real do mercúrio. Ele é 180 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. E o coeficiente de dilatação linear do cobre, ou seja, do recipiente, é 17 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, voltando lá, o real do mercúrio é 180, viu, Sofia? Vezes 10 na menos 6, menos o do recipiente, que é 17, mas é o linear. Então, é 3 vezes esse linear, que é 17, vezes 10 na menos 6. O que me dá 17 vezes 3 é 54. E menos 54, então, portanto, eu vou ter 180 menos 54 vezes 10 na menos 6. Isso vai dar 126. 126 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Esse é o nosso coeficiente de dilatação aparente. Por que eu fui buscar o coeficiente de dilatação aparente, pessoal?
Vamos lá, ó. Agora vocês vão entender em azul claro aqui, ó. Eu não tinha achado a dilatação volumétrica aparente, que era de 0,007 litros. Muito bem. Esse valor, eu posso dizer que é igual 0,07, vai ser igual ao volume inicial. Lembram lá que a gente calculou a 0 grau? Onde é que está o nosso volume inicial? Olha aqui ele, ó, bonitinho. Esse aqui é o nosso volume inicial. Tá? Então, 0,093 vezes esse coeficiente que eu achei aqui agora, 126 vezes 10 na menos 6, graus Celsius na menos 1, vezes a variação de temperatura. Θ final menos θ inicial. Θ inicial é 0 graus Celsius. Portanto, eu isolando o θ, o que eu tenho? Eu tenho 0,007 dividido por aquele produto que eu ainda não fiz aqui. Estou demorando um pouquinho. 0,993 vezes 126 vezes 10 na menos 6. Aproximadamente 5,59 vezes... Esse 10 menos 6 está dividindo, passa multiplicando, mudando o sinal do expoente. Fica 10 na 6, vezes, na divisão aqui deu 10 na menos 5 também. 5,59 vezes 10 na menos 5. O que a gente vai ter aproximadamente, então? 6 menos 5, sobra 1, fica 10 na 1, vezes 5,59, ou seja, então nós temos 55,9 graus Celsius, porque a temperatura a gente está trabalhando em graus Celsius, o coeficiente de dilatação também está em graus Celsius na menos 1. Portanto, pessoal, seria isso. Grande AE para vocês aí. Desculpem alguns errinhos, alguma demora, mas o importante é vocês aprenderem. Obrigado pelo acompanhamento, principalmente da Sofia, sempre de extremo valor isso é importante, significa que vocês estão estudando, prestando atenção, sabendo o que estão fazendo. Não duvido que vocês irão muito bem. Até lá, até a próxima aula.